A Prefeitura de Jundiaí está elaborando um plano de mobilidade para o transporte coletivo da cidade. E ainda, o prefeito Pedro Bigardi e o secretário de Transportes, Dinei Pasqualini, viajam hoje para Brasília. Sobre estes assuntos, nós vamos conversar agora com o diretor de Transportes da Prefeitura, Wilson Folgose. O prefeito Pedro Bigardi e o secretário Dinei Pasqualini trarão boas novidades de Brasília para o transporte urbano de Jundiaí? Com certeza. Nós estamos levando a Brasília, já fizemos uma reunião semana passada também com o pessoal do Ministério das Cidades, né? Mostrando o projeto do BRT, dos ônibus rápidos aqui de Jundiaí, né? Para que a gente possa conseguir o financiamento para a implantação desse tipo de corredor aqui na cidade. Essa ida a Brasília do prefeito e do nosso secretário é também para discutir o projeto e encaminhar também a questão desse financiamento. O plano de mobilidade ele será baseado em uma pesquisa junto aos usuários do transporte coletivo? Sim, o plano de mobilidade, ele, entre outras questões, ele vai sim procurar saber junto aos moradores de Jundiaí a maneira como eles se deslocam na cidade, né? Não somente por transporte coletivo, mas por qualquer outro meio, né? Seja pelo veículo particular, de moto, a pé inclusive. Nós chamamos isso de pesquisa origem e destino. E é com base nessa pesquisa, principalmente, não será a única pesquisa, mas principalmente com base nesta, é que nós pretendemos reformular a rede de transportes da cidade. A pesquisa ela já teve início e qual é a previsão para a conclusão? Não, nós devemos lançar o edital para contratação de uma empresa agora no mês de julho ainda, né? Aí nós teríamos um período aí para o processo licitatório. Devemos assinar o contrato em agosto e a partir daí sim a gente começa a executar essas pesquisas e o trabalho todo que resultará, né, posteriormente no plano de mobilidade de Jundiaí. Com os dados, a secretaria ela poderá criar novas linhas ou mudar os itinerários já existentes? Exatamente, esses são os objetivos, né? O plano de mobilidade é até bem maior do que somente a questão do transporte coletivo. A gente deve estudar também o transporte individual, a questão das motos, ciclovias, o transporte de cargas, né? A questão do próprio trânsito. Há também uma pesquisa muito importante nessa área, que é o de volume de veículos em cada trecho das principais vias, para que a gente possa também redimensionar semáforos, por exemplo, se for o caso, alterar mãos de direção. Enfim, é um plano bastante completo, mas de qualquer forma, para o transporte coletivo, ele é muito importante para que a gente possa realmente reformular toda a rede de linhas, não só criando, como também alterando, incrementando a frota, enfim, melhorando a maneira como a gente hoje opera e conseguindo aí prestar um serviço de melhor qualidade. Então existe a previsão também da ampliação do serviço? Assim, a gente aguarda essa pesquisa, nós continuamos a analisar as linhas enquanto não tivermos esse trabalho concluído, né? Nós não podemos, o transporte é uma coisa, né, um setor muito dinâmico, a gente continua verificando o atendimento das linhas, temos algumas alterações que devemos promover agora no segundo semestre, e aí sim, quando tivermos a pesquisa é que a gente vai poder analisar a rede de linhas de uma maneira mais ampla, né? Agora o que nós conseguimos fazer são algumas alterações, algumas correções mais pontuais, mas a grande mudança mesmo, a grande mudança na rede a gente conseguirá fazer quando o plano estiver pronto. Estamos entrevistando o diretor de transportes de Jundiaí, Wilson Folgose, sobre o plano de mobilidade e também a visita do prefeito Pedro Bigardi e do secretário de transportes Dinei Pasqualini a Brasília. E participa da nossa entrevista, Wilson, aqui nos nossos estúdios, doutor Simão. Tem um esvaziamento do Situ, em dados da própria secretaria, em torno de 53 mil usuários. Isso, quando se fala em BRT, está sendo calculado, por exemplo, que um dos inibidores do uso do transporte público em Jundiaí é o preço da tarifa? Não, esse também é um aspecto importante. O plano de mobilidade também deve tratar dessa questão do custo da operação, né? Com uma rede melhor organizada, usando mais efetivamente ou mais eficientemente a frota, a gente consegue até também diminuir o custo de operação e isso pode vir a se refletir na tarifa, né? A implantação, por exemplo, de um sistema BRT
tende a ser mais barato, né? É um sistema mais moderno, mais avançado, mas ele tende a ser mais barato do que seria operar um corredor de uma forma convencional, né? Porque a gente consegue oferecer uma infraestrutura melhor para o deslocamento do veículo, nós aumentamos a velocidade de deslocamento desse veículo e aí com uma mesma frota a gente consegue atender mais usuários, a gente consegue oferecer mais serviço, mais viagens, né? Então, a princípio, tanto o plano de mobilidade, que vai fazer com que a gente tenha possibilidade de desenhar, né, uma rede melhor para a cidade, como o projeto dos corredores BRT, podem sim trazer uma redução de custo e isso se refletir positivamente na tarifa. Agora, Wilson, a gente, analisando por um outro lado, a administração, querendo ou não querendo, vai ter que dar prioridade ao transporte coletivo em detrimento aí ao transporte individual. Você não acha que pode ser aí, pela mudança em algumas vias, ficar uma situação um pouco impopular? Efetivamente, nós queremos sim priorizar o transporte coletivo. Agora, isso não necessariamente implica em você prejudicar o transporte individual. Dou como exemplo o próprio projeto do BRT. O projeto do BRT não é só um projeto, a rigor, de transporte coletivo. Ele também acaba, de alguma forma, ampliando o espaço viário também para o carro, né? Esse é o projeto que a gente está levando para Brasília, o prefeito e o nosso secretário estão em Brasília para discutir isso. Outro aspecto é que a gente acaba resolvendo alguns conflitos que nós temos hoje em cruzamentos importantes que acabam ficando congestionados, porque ele não é mais suficiente para atender, né, o volume de tráfego que nós temos. O BRT, ele acaba tendo que ter uma prioridade e por isso a gente acaba eliminando, por exemplo, muitos cruzamentos em nível, com obras viárias que fazem com que o ônibus tenha um espaço para ultrapassar o cruzamento sem precisar parar, por exemplo, uma avenida importante. Isso acaba beneficiando todo mundo. O transporte coletivo, que é priorizado por essa obra, e o transporte individual, que acaba não tendo mais aquele problema do cruzamento que tem que ser priorizado para o ônibus. Então, no fundo, um processo que você acaba beneficiando tanto o usuário do transporte coletivo como as pessoas que usam o carro. Wilson, durante a entrevista você comentou sobre ciclovias, então essa é uma preocupação também do plano de mobilidade. Sem dúvida. Dentro do plano de mobilidade, ou fazendo parte dele, nós também teremos um plano cicloviário que nos determinará, nos dará diretrizes para que a gente possa estabelecer um conjunto de vias, de ciclovias pela cidade, né? Nós já temos alguns pedaços de ciclovias que eles acabam não se interligando, isso cria um problema. O plano pretende tratar isso de modo geral, na cidade toda, e estabelecer roteiros de ciclovias que depois a gente pode evoluir para o projeto e aí construção e dotar a cidade de um sistema cicloviário, digamos assim, que deve ser integrado também ao transporte coletivo. Entrevistamos o Wilson Folgoz, ele é diretor de transportes da Prefeitura de Jundiaí, sobre o plano de mobilidade e também a visita do prefeito Pedro Bigardi e do secretário de Transportes, Dinei Pasqualini, a Brasília.